Boa tarde. Eu vou, a partir do momento que eu fiz um vídeo sobre os príncipes, que eu fiz a distinção entre o livro O Príncipe de Maquiavel e O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, eu fiz uma releitura que eu consegui achar, eu já tinha lido esse livro, mas consegui achar com o meu neto Enzo o livro e que eu fiz uma releitura. E a frase principal do conteúdo principal desse livro, porque o Pequeno Príncipe ele tem vários personagens de forma metafórica e de forma simbólica, falando muito das relações humanas, como a cobra, o elefante, o bêbado e assim por diante. Mas eu queria falar muito mais com a relação que ele teve com a raposa, de onde sai o conteúdo não, a frase, você é responsável pelo que te cativa. Então eu não vou ler mais ou menos alguma coisa já projetada diretamente do livro. É o significado da raposa e o Pequeno Príncipe. Então vamos lá. O Pequeno Príncipe é o segundo livro mais lido no mundo. O primeiro livro é a Bíblia, tá? Releiam. Leia esse livro é muito importante. Não é um livro para criança, é um livro para você refletir. Um dos personagens mais importantes da história contada no livro O Pequeno Príncipe, de 1943, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, é a raposa. A raposa transmite uma série de reflexões sobre como nos relacionamos com os outros. É através dela que o Pequeno Príncipe aprende, por exemplo, o que significa cativar alguém. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Nessa época o príncipezinho tinha saído do planeta dele e ido para a Terra, tá? Estou tão triste, eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Logo que a raposa aparece na história, ela introduz um conceito profundo que até então não havia sido levantado. A raposa se recusa a brincar com o Pequeno Príncipe assim que o conhece, argumentando que ainda não foi cativada. O menino, no entanto, não entende o que significa cativar. O que quer dizer cativar? Através da pergunta, a raposa percebe que o Pequeno Príncipe não é dali e tenta ajudá-lo, perguntando o que ele procura. O que o menino diz que quer encontrar são homens para fazer amigos. É a partir dessa interação que a raposa começa a filosofar. Depois de muito insistir na pergunta sobre o que é cativar, a raposa responde que cativar significa criar laços. E destaca que esse conceito vem sendo muito esquecido nos últimos tempos. De uma forma sutil, ela faz uma crítica à sociedade, dizendo que os homens estão cada vez mais distantes uns dos outros e, como sempre, têm sempre pressa e não têm tempo para conhecer a fundo o que está ao seu redor. A raposa, para explicar o que é cativar, mostra como uma criatura se diferencia de todas as outras, como se torna importante para nós. Tu não és para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. Como a rosa que o Pequeno Príncipe tinha, uma única rosa, uma única flor que o Pequeno Príncipe tinha no planeta. E eu serei única para ti, serei única no mundo. Ao sermos cativados, segundo a raposa, passamos a depender do outro e vê-lo como essencial na nossa vida. A raposa é uma personagem, portanto, que traz para a história elementos importantes, que nos lembram do que é essencial, que fala sobre as relações que criamos e sobre os laços que desenvolvemos com aqueles que amamos.
A raposa se diz entediada com a sua rotina sempre igual. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. É por isso eu me aborreço um pouco. O que a raposa quer, acima de tudo, é ser cativado, isto é, desenvolver uma relação especial com alguém, para que essa criatura seja diferente de todas as outras e tenha um lugar especial no seu coração. O exemplo que a raposa diz é que, se for cativada, saberá até o barulho dos passos daqueles que a cativou, que será diferente dos passos de todos os outros. É ser única e especial. Outro exemplo que dá em relação à cor e à memória. Algumas coisas que existem no mundo e não têm importância para a raposa, como o trigo, para com que ela se lembre daquele que a cativou, graças à cor do seu cabelo. A raposa explica para o pequeno príncipe que, quando for cativada, a sua monotonia vai acabar, dando lugar à felicidade e à plenitude. Mas ela sabe que ser cativada é cada vez mais difícil no mundo. Ele relembra, por exemplo, que como os homens compram tudo pronto nas lojas. Não estão habituados a criarem laços profundos, a fazerem amigos de verdade, que precisam de cuidado e atenção. Como não existe loja de amigos, os homens não têm amigos. E a raposa ensina o que é cativar para o pequeno príncipe. É preciso ser paciente. Ela explica que o pequeno príncipe, que o processo de conhecer e cativar alguém demora tempo. É preciso respeitar esse processo de encontro. Primeiro, os dois devem se sentar juntos, mais distantes, sem falar nada. E cada vez devem se aproximar mais. No princípio, segundo a raposa, não é preciso falar nada. Até porque a linguagem causa muitos problemas. O que é preciso é que esse encontro aconteça com frequência. O encontro deve ser todos os dias, na mesma hora e com a rotina, que ela chama de ritual, e começará a ser cativada e ficará feliz. Quando o pequeno príncipe volta para se despedir da raposa que lhe havia cativado, ela promete que irá contar um segredo muito simples e fala as duas frases que ficaram famosas desse livro todo. Só se vê bem com o coração, essencial e invisível aos olhos. A raposa quer relembrar para o príncipezinho uma lição fundamental que os homens parecem ter esquecido nos tempos. Para ela, devemos nos guiar pelos nossos sentimentos, pelo aquilo que trazemos no coração. A resposta quer dizer que devemos dar menos valor a coisas superficiais para nos concentrarmos naquilo que realmente importa, o que levamos no nosso interior. Quando ensina a raposa sobre a importância de ser cativada, a resposta também destaca para o pequeno príncipe o fato de que, quando se cativa alguém, também ser responsável pelaquilo que cativamos. Por esse motivo, o pequeno príncipe é sim responsável pela rosa que tanto ama. Esse ensinamento, transmitido pela raposa, fala sobre como devemos ter cuidado com os afetos dos outros, como temos a missão de proteger e zelar por aqueles que fizemos que gostássemos de nós. A raposa relembra que devemos cuidar, zelar, colocar empenho e energia nas relações que são mais importantes para nós. Isso é cativar. E o conteúdo principal de tudo isso que eu li, da raposa e o pequeno príncipe, é assim: somos responsáveis pelo que cativamos.
e nós somos únicos. As pessoas são iguais, as coisas são iguais. A diferença que nós fazemos é como cuidamos. Quando o Pequeno Príncipe tem no seu pequeno planeta uma única rosa, e quando ele vem para a Terra e vê uma série de rosas num jardim, ele fala, nossa, minha rosa não é tão importante. Não, a importância está naquilo que nós deixamos como especial. Tá? Então a rosa dele teve a importância. E a relação mesmo de cativar é você trazer a você essa relação, o laço, o rito. Ficamos, às vezes, ansiosos na hora, quando ele fala nos ritos, naquilo que é ritual. É isso. Releia o livro, porque essa é uma parte só que eu fiz pelo conteúdo, mas releia esse livro, O Pequeno Príncipe. É um livro maravilhoso para a gente refletir, tá? E principalmente esse lado da raposa. Muito obrigado.